Salmo de número 42, versículo 11. Porque você está tão triste, ó minha alma? Porque está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. E meu Deus, pode deixar esse versículo aberto. Nós vamos pregar sobre esse versículo hoje. Porque esse é um versículo tão atual que talvez eu acho que vai ser cada vez mais atual. Nós vivemos num mundo onde as doenças psicológicas elas têm ampliadas, elas têm cada vez mais avançado. E a psique é o estudo da alma. A alma é onde ficam todas as nossas emoções. E Davi, ele fala assim: por que está tão triste, ó minha alma? Muitas vezes as pessoas têm o costume de ficar triste e de se isolar. Tem o costume de ficar triste e entrar no casulo. Fala para o seu vizinho: a única batalha que você perde é aquela que você desiste ou que você não quer lutar. A única batalha que você perde é aquela que você desiste. E por que você desiste? Por causa da tristeza. Porque dentro de nós tem sentimentos que nos fazem ficarmos acomodados, sem querer lutar, sem querer sair, conquistar. Você orou por um casamento, Deus te deu um casamento, você não quer lutar por ele. Você orou por um emprego, Deus te deu um emprego, você não quer brigar por ele. Deus te deu uma bênção, você não quer lutar por ela. Em toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, vai, conquiste a terra prometida. A terra não foi dada de bandeja, lutas precisavam ser tramadas, ser batalhadas para que possam ser conquistadas. E na nossa vida não vai ser diferente, só que as nossas maiores lutas, a cada dia que passa, são em nossas mentes, são em nossa alma, porque as nossas emoções têm tomado conta de nós. A Bíblia fala: irai, mas não pequeis. E quantos nós iramos e pecamos? Quer ver um exemplo de irar, mas não pequeis? Ele está lá no trânsito, alguém te passa quase que batendo no carro. Você vai lá e fala o quê? Filho da promessa, pastor. Fala um adjetivo pejorativo. Filho de Filisteu. Ele fala alguma coisa desagradável. Você pode ter irado, mas a consequência do pecado significa que a sua alma dominou sobre você. E a alma ela tem dominado, e com o passar do tempo a gente vai ver cada vez mais doenças psicológicas. Mais pessoas desmotivadas porque não querem lutar, mais pessoas cansadas porque não querem se comprometer. Só que nesse versículo ensina algo muito importante. Nós precisamos lutar e nos encorajar nós mesmos. Eu preciso chegar no espelho de manhã e falar assim: você vai vencer o dia hoje. Porque cada dia é um dia. Talvez para você as pequenas vitórias não importam, mas você tem que celebrar, porque as pequenas vitórias que fazem de você um guerreiro. Só de você acordar pela manhã já é uma grande vitória, amém? Amém, igreja? Quantas pessoas não acordam de manhã, quantas pessoas não conseguem trabalhar, porque estão deprimidas, estão ansiosas, estão depressivas, mas se você consegue, algo bom está sobre você. Mas o salmista Davi, diferente de como muitos pensam, não foi apenas um rei, ele foi um fugitivo, e a boa parte da sua vida ele passou fugindo como um cachorro, como alguém que se foge dos seus próprios entes queridos. Davi fugiu de quem ele amava, de quem ele considerava. A mulher de Davi foi dada para outra pessoa. Davi foi afligido de todos os lados, e ele fala: por que está abatida a minha alma? Ele tinha motivos. Talvez você tenha motivos para estar abatido, deprimido. Talvez você olhe e fale: pastor, você não sabe a minha vida. Eu sofri traição, sofri perca, morte, abandono, tudo deu errado. Talvez você tenha motivo para estar deprimido, mas a escolha de permanecer na depressão é sua. Davi, ele ensina algo muito importante. Ele conversa com sua alma e fala assim: por que você está abatido, minha alma? E ele fala, e a segunda fase, e os próximos, é o que vai mostrar o que foi que aconteceu. E ele falou assim: por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. O que nós precisamos essa noite, para vencer essa geração de ataque em nossas mentes, nossa alma, é entender que nós precisamos colocar confiança em Deus. E acima de tudo, acima de qualquer coisa, nós precisamos orar a Deus. Mas também precisamos falar para nós mesmos. Porque se você não fala,
Você às vezes dá conselho para o outro, levanta a poeira, mas às vezes você mesmo não se aconselha. Às vezes você mesmo não tem aquela palavra de força, às vezes está num dia mal. E todo mundo aqui acorda num dia mal, amém, igreja? Amém? Todo mundo aqui tem seus dias maus. Todo mundo aqui tem seus dias que estão com a pá virada. Todo mundo aqui tem seus dias que não quer ver ninguém, que estão com raiva, que se pudesse entravam no buraco. E a vida é feita de ciclos, e tem dias que nós não vamos estar bem, seja por uma questão hormonal ou não. Mas Davi está falando como alguém que passou por perseguição de todos os lados, que foi abandonado. Davi cuidava de quem? Davi cuidava dos rejeitados, aqueles que eram os assassinos, ladrões, aqueles que tinham dívidas altas. Era essa galera que andava com Davi. Alguém que era guerreiro, renomado, passou um momento de fuga, onde perdeu tudo. E ele fugiu por quê? Simplesmente por fazer a coisa certa. Às vezes você está fazendo a coisa certa e as coisas não avançam. E você fica, ao invés de ficar feliz, porque você está semeando, você fica triste porque não consegue ver os frutos. E nós vivemos uma geração assim, que está triste porque não consegue ver os frutos que planta. Passou por que isso? Por causa da internet, por causa das redes sociais, por causa dos aparelhos eletrônicos, onde tudo é só com um clique. Hoje, para você entender que todas as coisas têm um tempo, como fala em Eclesiastes capítulo 3, você começa a perceber que o tempo dessa humanidade, dessa geração, é um tempo rápido, é um tempo instantâneo. Só que esse tempo faz mal à saúde. As coisas não são rápidas, igreja. E muitas pessoas caem nesse golpe de rapidez. Caem nesse golpe, fique rico com meu curso. Aí você compra um curso, depois tem que comprar outro curso do curso que você comprou, depois mais um curso do curso do curso, e aí você gasta dinheiro e vê que era tudo falcatrua. Não existe fórmula mágica. Você tem que trabalhar para alcançar aquilo que Deus tem. Deus várias vezes mostra às pessoas, faça tal coisa, que eu vou te abençoar. Mas como é que Deus vai se abençoar se você não faz nada, se você está dentro de um casulo, e as tuas desculpas para sair desse casulo é a situação pela qual você passou, a situação pela qual você está passando. Pastor, eu estou numa situação muito desconfortável porque tudo que eu faço está errado. Eu vivo isso. Só que isso não é justificativa para eu tratar as pessoas mal, isso não é justificativa para eu fazer qualquer tipo de coisa. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa maior batalha é nossa mente. Paulo fala: aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu faço aquilo que eu não quero fazer. Nós somos bombardeados o tempo todo por sentimentos dentro de nós que querem nos dominar. Mas esses sentimentos só vão dominar você se você der jeito, se você entender que é isso que você quer. E uma das coisas que mais me frustra é quando eu vejo casais que não querem mais lutar pelo casamento, pessoas que desistiram da fé. Pastor, vou empurrar com a barriga aqui. Não façam isso, porque se você fizer isso, você está desistindo de algo que Deus te deu. Deus nunca falou que ia ser fácil. Ao contrário, se nós lermos a Bíblia, certamente muitos versículos vão nos desencorajar com tantas batalhas que nós iremos passar, e que a necessidade de passarmos por ela, porque cada batalha aprova um e reprova outros. Pergunta para o seu vizinho: você está sendo aprovado ou reprovado? Nós vamos passar por períodos de secas, mas também é fato que nós passaremos por períodos de abundância. Mas isso só é permitido se eu não parar de semear, se eu não parar de andar, se eu não parar de acreditar. Tem um ditado para quem faz um curso público: daqui a 2 anos você vai ter agradecido por ter começado a estudar hoje. Daqui a 2 ou 3 anos você vai agradecer se você entender essa palavra e mudar a tua forma de se relacionar consigo mesmo. Não é uma palavra coach, mas é um versículo que nos ensina que quando a nossa alma estiver abatida a ponto de nós não conseguirmos mais avançar, a ponto de nós estarmos desesperados, paralisados mediante as lutas, nós temos que olhar para nós mesmos e falar: ei, confia em Deus, lembre daquilo que Ele te prometeu. Tem promessas que Deus fez para a minha vida que eu falo: Senhor, e agora? Como é que vai prometer? Porque tudo se fechou.
O Senhor manda alguém falar para mim que eu vou ser isso. Você manda outra pessoa e confirma. Manda as pessoas confirmando. Mas as coisas não avançam. E o que acontece quando as coisas não avançam na sua vida? É normal, desespero, desânimo. É normal, Davi falou assim, você vai ser rei de Israel. Mas como é que ele vai ser rei se tudo que ele tinha desabou? Até a princesa que foi dado para ele foi tirada e dada a outro. Tudo que Davi tinha foi tirado. Como é que ele vai orar e vai falar assim, como é que as promessas vão se cumprir agora se eu não tenho mais nada? Aquele que eu amava me odeia. Aquele que eu idolatrava, aquele que era meu rei, agora quer me matar. E busca todo o povo de Israel para fazer assim. Até quando eu salvo uma pessoa, eu sou perseguido. As portas se fecharam e não foi por 1 ou 2 anos. E Davi tem a coragem de falar, por que está abatida? A alma dele poderia responder, será que você não está vivendo a vida que eu estou vivendo? Não? Será que você não percebe que tudo que você tinha acabou? Será que você não percebe que tudo que você foi prometido por Deus parece que a gente não vai alcançar mais? Parece que aquelas promessas eram falsas? Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não deixava ser dominado pelas coisas. Mas ele buscava a presença de Deus até ser alcançado. Hoje eu estou lhe apresentando uma vertente, mas não é só uma vertente de tristeza. É uma vertente de vício, é uma vertente de tantas outras coisas. E que você tem que falar com sua alma. Um tempo atrás eu orei, alma, é o seguinte, vamos se aquietar aí, porque se você cometer algum erro, quem vai pagar é eu e você. Então fica na sua e fica cala a boca aí, vamos viver nossa vida em santidade, porque senão a sua alma te domina. O que é que o ser humano quer, igreja? Comer do bom e do melhor, descansar, passear, curtir a vida, fazer tudo do melhor. Mas isso vai acontecer com facilidade? Não. As coisas não são fáceis, igreja. E tudo que gera facilidade, eu me lembro da época não sei nem se pode falar, aquelas pirâmides financeiras, né? A telefonia, né? Não vou falar o nome, vou mudar os nomes. A telefonia que muita gente investiu, e aí ficou liso, porque investiu e quebrou. Tantas outras pessoas que foram atrás de dinheiro fácil e quebraram. Por quê? Porque as coisas não são assim. O mês tem 30 dias, o dia tem 24 horas. E você não pode pular. Você tem que passar minuto a minuto, segundo a segundo. Só que a nossa alma às vezes nos incomoda mais do que outras coisas. A nossa alma grita mais porque ela está dentro de nós. E é muito fácil, igreja, a gente reconhecer a voz do diabo. O diabo vai falar uma barbaridade, mas a voz da sua alma, muitas vezes, é confundida com a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque a sua alma está dentro de você e quer falar coisas que lhe convêm. Ah, não faz tal coisa não, Deus te ama. Ah, não precisa ir para a igreja todo culto, não, Deus te ama. Deus te ama. E não é todos os cultos que vai te salvar. Mas será que Deus não merece o melhor em todos os cultos? Às vezes a nossa alma ela quer estar gritando dentro de nós, querendo coisas que são inegociáveis e você acaba cedendo. Você não quer se dispor com você mesmo. Igreja, lutar com a nossa alma não é fácil. É desconfortante. Porque nós estamos abrindo mão. E sabe qual é a maior prova disso? São 2 coisas. Academia e dieta. É fácil fazer dieta, igreja? Levanta a mão quem acha fácil. Tem gente que é magro e quer engordar. Tem gente que é gordo e quer emagrecer, então fica na... É fácil para academia todos os dias? Não. Tem gente que faz, tem gente que faz. Mas não é fácil. É uma disciplina. Principalmente porque o primeiro ano vai exigir muito de você. E eu tentei mudar minha mente para que eu pudesse encarar a academia como um remédio. E não como uma atividade física. Porque se eu sei que é remédio, eu tenho que tomar. A nossa alma vai tentar roubar de você aquilo que Deus te deu. Davi, ele sabia que tinha promessa para ele.
de Deus para ele. Só que ele não conseguia olhar. Talvez dentro de você tenha muitas promessas, mas você não consegue enxergar hoje porque a sua alma está focada no presente. E Davi fala o quê? Põe a tua esperança em Deus, espera nele. Porque na hora certa, as montanhas vão se mover. As coisas vão acontecer. Teve uma certa vez, há muitos anos atrás, eu estava desempregado na faculdade. Meu irmão estava ali, também desempregado, querendo entrar na faculdade. E eu falei assim, minha mãe não tem condições de pagar a faculdade particular para meu irmão. O que é que o senhor vai fazer, Deus? Foi nessa época que eu aprendi a semear, a entender o que era dízimo na fé. E eu falei assim, eu confio em ti. Eu desempregado, meu irmão desempregado. Meu irmão sempre foi uma pessoa estudiosa, só que não. Sempre foi alguém que gostou de fazer nada, isso é verdade. E aí ele foi fazer vestibular da UESB. E eu me lembro que ele estava comigo lá em Jequié fazer vestibular da UESB. E todo mundo foi na prova, como é que foi na prova? Tudo bem, meu irmão, nem fiz questão de trazer para casa. Rasguei logo no caminho para não ter que corrigir. E ele passou, acho que foi em 16º, não é? Aí o pessoal, não, aconteceu uma coisa, vai acontecer alguma coisa. E no dia que quando ele passou, uma semana antes eu tinha entrado no banco. Então a vida em que a gente não tinha esperança nenhuma de mudança. A gente olhava para os 4 cantos e via 2 pessoas desempregadas, que não tinham condições de sustentar, e a gente via que nossa mãe e nosso pai se matavam para trabalhar. A gente viu Deus virar nossa vida da noite para o dia. E não foi, sinceramente, não foi confiando acho que a minha mãe até falou com ele, ó meu amor, desculpa aí, mas eu não acreditava em você. Não foi minha mãe, foi alguém que falou para ele, eu não acreditava que fosse passado. Que ele recebia trabalho no colégio. E ele passou. E quando ele passou, eu também passei no emprego, na entrevista. Então foram coisas que aconteceram de maneira muito rápida, onde nós não esperávamos. Sabíamos que tinha algumas promessas para se cumprir, mas nós não sabíamos como iam se cumprir, porque nós olhávamos para a situação e só víamos coisas ruins acontecendo, não víamos porta de saída, mas Deus ele abriu a oportunidade. Davi ele também não via para onde ir. A nossa alma tenta nos cegar, tenta nos ofuscar aquilo que Deus tem. Fala para o seu vizinho, não é porque você está no dia mal que a esperança acabou. Não é porque você está no dia mal que tudo vai dar errado. Lá em Joel 3:10 fala assim: forjai as espadas das relhas dos vossos arados e lança das vossas podadeiras, encoraja o fraco, dizendo, sou um valente. Fala para o seu vizinho, você é valente. Tudo que a gente precisa, no dia que a gente está ruim, é de alguém batendo no nosso ombro e falando assim, vai dar certo. Fala para o seu vizinho, bate 3 vezes no ombro e fala assim, vai dar certo. Tudo que a gente precisa, às vezes, é alguém, um companheiro, falar assim, ó, vai dar certo. Sabe aquela situação, vai dar certo. Só que muitas vezes você vai ter que dizer para você mesmo, vai dar certo. O dia foi ruim, as portas se fecharam, você perdeu o emprego, você tem que bater no peito e falar assim, vai dar certo em nome de Jesus. A nossa luta, temos que aprender a lutar, igreja. Porque senão vamos ter várias pessoas frustradas. Aquele que quer se encolher, vai se encolher cada vez mais. Precisamos lutar contra nós mesmos. Só que eu, como pastor, só posso falar para você, você é forte. Agora você tem que falar para você mesmo, eu sou forte. Fale para você mesmo, eu sou forte. Bata no peito, igreja, eu sou forte. Bata no peito de novo, eu sou forte. Os dias não são fáceis. E se a gente falar que é fácil, não é. Nós temos dias de alegria. Mas eu tenho orado assim, Senhor, obrigado, porque eu estou menos um dia de te encontrar. Eu estou mais um dia perto da tua presença. Porque já não me interessa muito mais, mas eu sei que existem promessas para mim aqui. E embora hoje as coisas pareçam nubladas, embora hoje eu possa olhar com os meus olhos e não conseguir enxergar, eu sei que Deus, na hora certa, vai abrir a porta de onde menos se espera e nos colocar no lugar onde Ele prometeu. O nosso maior exemplo foi aqui. A gente estava num lugar tranquilo. Exemplo em tudo que a gente fazia, testemunhando tudo. Nós somos convidados a não sei tirar. Nós nunca conseguimos fazer uma reforma tão rápida, deixar um tempo tão rápido.
E quando a gente foi colocado para nos retirar, a gente viu as portas se abrindo de uma maneira rápida. O que aconteceu quando Deus mandou Israel sair do Egito? Ele não falou que tinha um mar vermelho. Mas o mar vermelho teve que se abrir. Vocês entendem o que eu estou querendo falar? Talvez você esteja hoje, pastor, eu não consigo mais olhar para a minha vida e ver como eu posso vencer. Eu me sinto desmotivado, eu me sinto desamparado, eu sinto que Deus se esqueceu de mim. Eu olho e não vejo as coisas se cumprindo. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu luto, mais a assombração aparece. Quanto mais eu avanço, mais as coisas ficam difíceis. E Davi foi uma prova disso. Só que ele precisou parar um tempo e falar com a alma dele: aquieta-te, minha alma, espera em Deus, porque ainda nós vamos louvar, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Muitas vezes esse é o nosso maior desafio, falar com nós mesmos que nós vamos superar, porque muitos de nós damos conselhos, amém, igreja? Você dá conselho para alguém? Levante sua mão aí. Agora você ouve o conselho que você dá, você pratica o conselho que você faz? Vocês entendem? A nossa alma, é muito fácil falar para os outros: Gélis, estuda mais, dá certo, trabalha mais. É muito fácil. Mas e você, quando é confrontado? Quando a sua alma fala mais alto? Tem dias que eu só quero ficar quieto na minha cama, porque as coisas parecem que estão dando errado. A gente olha para um lado e vê um muro caindo, olha para o outro e vê uma guerra estourando, olha para frente, pensa que é melhor olhar para trás. Quando olha para trás, não sabe se é pior olhar para frente ou pior olhar para trás. As coisas parecem que não dão certo, mas quando nós confiamos em Deus e colocamos a nossa alma no lugar dela, nós entendemos que a luta que nós passamos aqui não se compara com a glória que há de vir. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 15, abra suas Bíblias, por favor. Tiago capítulo 5, versículo do 13 ao 15. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente que está sofrendo. Versículo 15 deles. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Tiago está falando: tem alguém triste? Ore. Tem alguém feliz? Cante louvores. Está enfermo? Peça oração. Pastor, por que isso de pedir oração já que eu estou enfermo? Quer dizer, tanto tempo que eu estou enfermo e eu não sou curado. Um dos maiores exemplos disso são as pessoas na Bíblia que Jesus teve encontro. A mulher do fluxo de sangue é algo fantástico, porque ela tinha 12 anos. A alma dela deveria gritar: não procura mais ninguém não, morre em paz. Tu já gastou todo o teu dinheiro, ninguém quer mais ficar perto de você, você é uma pessoa impura. Você não tem mais jeito, você não vai ter família, você não vai ter homem, você não vai ter ninguém, não vai ter nada. Suas esperanças acabaram, você era uma pessoa que poderia ter até uma condição, mas acabou tudo. E às vezes a gente ouve isso todos os dias: acabou para você, você vai morrer do mesmo jeito que você nasceu, você não vai mudar não. E a sua alma ouve isso, mas aquela mulher do fluxo de sangue, ela rompeu, porque ela se humilhou e tocou em Jesus. A alma dela poderia falar: não vá, ninguém vai te aceitar, ninguém quer tocar em você. E as mulheres, quando estavam impuras, quando estavam na menstruação, quando estavam naquele período em que se sangra, eram tidas como impuras, ninguém poderia tocar. Só que ela não ligou para isso. Quando ela ouviu que havia esperança, ela se prostrou diante da esperança e a buscou. Se você entende que Jesus é a tua esperança de mudança, você não pode parar de persistir. Você não pode aceitar a situação que você está da sua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho jeito não, sabe? Eu tenho muito tempo que eu não fiz isso, aquilo outro. Igreja, só não tem jeito para quem já foi condenado.
que já foi consumada a condenação. Mas para aqueles que estão vivos, tudo tem jeito. Tem um ditado que fala assim: não sabia que era impossível, foi lá e fez. O que significa isso, pastor? Às vezes a palavra impossível é um nome grande demais para diminuir quem você é. Quantas a gente falava que foguete não tem marcha ré? Estão dando marcha ré no foguete já? Qual era outra coisa que era impossível? O homem voar. O homem não está voando. O homem ia à lua, o homem não foi à lua. O que está sendo mais impossível? Tem um versículo na Bíblia que fala que quando estavam construindo a Torre de Babel, Deus desceu do próprio céu, lá está lá em Gênesis, para poder ver e falar assim: ó, eis que o homem são com o mesmo propósito. Eu vou confundir as línguas porque nada será impossível para eles. Então Deus sabe o potencial que Ele deu para nós que somos filhos dele. Você tem um potencial extraordinário dentro de você. Não deixe com que as frases, você não vai conseguir, você não é nada. Não deixe com que a sua voz interna fale para você: não vai dar certo, você já tentou várias vezes, não vai adiantar. Porque se a mulher do fluxo de sangue eu tivesse ouvido aquilo, ela teria morrido sangrando. Mas ela foi curada e testificou esse milagre para toda a eternidade. Qual a dificuldade que te atrapalha hoje? Sabe por quê, igreja? Nós estamos passando por um período de mudança drástico. E amanhã depois vocês são seus pastores de outras igrejas. Eu creio nisso, amém? Amém? Só que talvez você olhe hoje no espelho e fale assim: eu, pastor, como é que eu vou ser pastor? Cheio de pecado. E essa é a mesma pergunta que eu me fiz: eu vou ser pastor? Dei risada. Por quê? Vou ser pastor para quê? Cheio de pecado, cheio de erro. Talvez você não saiba o seu potencial, mas Deus sabe. Talvez alguma promessa que Deus te deu, você negligencie, porque parece ser longe demais. E a tua alma fala assim: ah, que nada, isso não vai acontecer. Só que Deus está te fazendo lembrar: aquieta a tua alma. Confia em mim, porque eu vou fazer. Só que para isso, você precisa colocar a sua alma no lugar dela, fazendo com que ela se aquiete e que ela entenda que quem domina sobre a sua vida é Deus e não os desejos carnais. É muito fácil fazer as coisas que a gente quer, mas quando somos confrontados, aí nós mostramos quem realmente somos. Lá em Romanos 7, versículo 15, Paulo está falando assim: não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero fazer, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Paulo está falando da luta entre a carne e o espírito, da luta entre a nossa alma e o espírito, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos mais profundos. Só que você tem que começar a entender que você precisa a dizer quem é que manda no jogo. Fala para o seu vizinho: o dia mau não me define. O meu passado não me define. A minha história não me define. O que me define é aquilo que Deus pensa, é aquilo que Deus quer para a minha vida. Como pastores, nosso lugar, nosso trabalho é tentar trazer as ovelhas para um lugar mais seguro, um lugar de refrigério, um lugar de paz. Só que muitas ovelhas acabam sendo guiadas por outras vozes. Se você está aqui essa noite, nós queremos como pastores falar para você: não pare de lutar, não pare de dizer para você que você tem capacidade de completar aquilo que Deus te chamou, a obra que Deus te chamou. Não é porque o dia está mal, não é porque a semana está mal, não é porque tem 10 anos maus que vão definir quem você é. Porque se isso fosse verdade, eu não estaria aqui. Se isso fosse verdade, você não estaria aqui essa noite. A maioria de vocês tem mais anos no mundo do que anos na igreja, do que anos com Cristo. Se a quantidade de dias de trevas fosse representar quem você é, você não estaria aqui. Mas Deus, em sua infinita bondade, mudou você da água para o vinho, trouxe você das trevas para a luz. Vou citar um exemplo de Job. Job talvez nunca se imaginou vir para a igreja. Talvez se ele no momento de mais trevas, mais densa,
naquele dia que ele foi me ligar, 3 horas da manhã. E acho que ele não imaginava a coisa ter ficado feia 1 da manhã, 2, 3, pastor, por favor, corre aqui. Nem tinha intimidade, né? Só me ajuda, pelo amor de Deus. Falou o nome de Deus, a gente tem que ajudar. Né? Só que o dia foi mal. E naquele dia começou a vir um processo para a vida dele. E na sua vida talvez foi assim. Talvez o mundo lá tenha um rótulo para você, pecador, fulano, beltrano, é assim. Só que para nós que estamos em Cristo, nós vamos receber um novo nome. Como está escrito lá em Apocalipse. A nossa fé e esperança, isso tem que estar firme todos os dias, porque só assim nós vamos conseguir conquistar aquilo que Deus nos chamou. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, fala assim, abram suas Bíblias aí. Hebreus 10, 23. Apegue-nos com firmeza à esperança que professemos, pois aquele que prometeu é fiel. Em algumas versões fala, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Outras versões fala, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Então, a nossa alma vai falar que não tem mais jeito. E eu não estou falando das pessoas de fora, porque elas já falam isso há muito tempo, mas se você acreditar, você vai ficar paralisado. Quando os meninos chegaram aqui, a primeira promessa é, dou uma semana. Isso é uma igreja ou isso é um bar? Mas conforme foram passando os anos, foram vendo que a mudança acontecia. Se a gente ficar simplesmente esperando as coisas, podem ser que elas não cheguem. Nós precisamos nos mover, igreja. Mas para que isso possa acontecer de maneira saudável, você tem que dizer para você mesmo quem é que manda. Você tem que dizer para você mesmo que o dia mau não define você. Que o seu pecado hoje, que talvez você possa ter cometido, não define quem você é. Porque nós não somos pecadores, nós somos santos. Que ocasionalmente pecam. O que significa isso? Nós somos santos. Podemos pecar? Podemos pecar. Mas quem somos? Somos santos. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Esse processo de mudança que a igreja está passando, ele não vai acabar agora. Nós vamos ter um ano de 2025, talvez com alguns desafios pela frente. Mas cremos que ao chegar ao final do ano, Deus vai mandar algo melhor, algo sobrenatural sobre nós. Mas aqueles que deixam sua alma falar mais alto, tendem a ficar paralisados. Eu sei como é ruim ser rejeitado, igreja. Eu sei como é ruim ter qualidades e ser rejeitado, eu sei. Mas se eu parar, o que vai acontecer? Não vai mudar nada. Agora, se eu continuar insistindo, o que vai acontecer? Uma hora as coisas vão acontecer. Nós estamos aqui hoje porque nós não desistimos. Se tivéssemos desistido, onde é que vocês estariam hoje? A nossa alma grita. Por que vocês estão fazendo isso? Nós estamos aqui porque nós confiamos na promessa de Deus. Porque Ele é fiel em cumprir tudo aquilo que prometeu. Com 12 ou com 14, 15 anos de idade, Deus falou que eu ia ser pastor. Naquela época eu nem li a Bíblia, nem. Eu falei, vai ser pastor? Quero só ver. Eu não estou vendo agora? Então, você pode achar impossível aquilo que Deus prometeu para você hoje. Mas não perca as esperanças. Feche seus olhos.